No episódio de hoje, vamos voltar para junho de 2005, no Vale do Agunjá, na Bahia, quando o corpo de um tenente reformado da Polícia Militar, José Raimundo Soares dos Santos, de 52 anos, foi encontrado partido em quase 100 pedaços, debaixo da escada de sua própria casa. Em algumas partes do processo, o homicídio foi atribuído a rituais de magia negra, mas a doutora Armênia Cristina, promotora do caso, nega que pessoa responsável pelo crime tem envolvimento com tais práticas. Se espalhou uma conversa que isso era um ritual satânico. Ela frequentava uns terreiros de, não sei se de Umbanda ou de Candomblé, mas não restou comprovado. Inclusive a mãe de santo, a quem ela era ligada, foi ouvida e não tinha nada com as religiões, não. E ela própria não dizia que tinha essa ligação com rituais satânicos. Foi uma interpretação popular pela bizarrice da situação. O PM era casado há 28 anos com Rosanita Nery dos Santos, com quem teve 5 filhos, e teve sua vida ceifada no dia 23 de junho, 18 anos atrás. Quando os policiais encontraram o corpo de José na casa da família e iniciaram as investigações, a esposa afirmou que seu José foi assassinado por 2 homens encapuzados que invadiram a casa. Hipótese também negada pela doutora, que revelou também casos de violência doméstica sofridos por Dona Rosanita durante muitos anos. Quando a polícia chega, encontra a Dona Rosanita na cena do crime, o marido esquartejado e mais ninguém ali, embora ela tenha construído uma história de que alguém entrou, matou ele e foi embora, e ela se apavorou e resolveu se desfazer do corpo, uma história completamente sem propósito. Eles foram casados durante muito tempo e ela sofreu violência doméstica durante a maior parte da vida dela. Depois que ele se aposentou e foi para a reserva, segundo as informações dos familiares, então o comportamento dele melhora. E isso por uns 7 anos. Ela já não sofria mais violência doméstica e o comportamento tinha melhorado, o casamento seguiu, a família estava seguindo. A brutalidade do crime chocou a todos. Quando a polícia isolou a casa para dar início às investigações, encontraram a alçada do PM embaixo da escada de sua própria casa, e suas tripas, cérebro e vísceras cozidos em uma panela d'água, para amenizar o cheiro. As imagens eram fortes, como relembra a promotora. Ela cortou todas as vísceras, o cérebro, o rim, etc., numa panela para cozinhar, porque a pretensão dela era dispensar cozido, porque não se espalharia. Após a filha de Dona Rosanita ir até a casa dos pais e notar que tinha algo de estranho, a mesma ligou para a polícia e foi descoberto que o crime foi cometido pela esposa do ex-PM e que a mesma estava tentando ocultar as evidências do seu crime horrível. Essa filha foi para o interior, mas não sei porquê, ela resolveu voltar. Quando ela chega em casa, a mãe não deixa ela entrar, porque o crime já tinha acontecido e estava naquele processo de que ela tinha esquartejado, né? Então, assim, a filha não conseguiu entrar porque estava tudo sujo de sangue. Por mais que ela tenha se esforçado para lavar o sangue, estava tudo mal lavado. E quando ela vislumbrou, aí ela aciona o resto da família e chamam a polícia. Quando a polícia chega, encontra a Dona Rosanita na cena do crime, o marido esquartejado e mais ninguém ali, e a prova foi se formando pelos elementos encontrados a partir da denúncia da própria família, né, que chega e ela não permite o acesso à casa. Quando a polícia chegou ao local, eles prenderam Dona Rosanita e iniciaram uma investigação minuciosa. Foi descoberto que ela esquartejou Raimundo em exatos 94 pedaços e cozinhou os pedaços na tentativa de ocultar o mau cheiro. A promotora relata que até os dias atuais não consegue mais comer sarapatel, pois se recorda das vísceras cozidas na panela. Quando eu estudava o processo, e às vezes eu tinha que fazer isso de noite, eu pegava os laudos, a parte dos laudos, eu enchia de grampo para não ir dormir com aquelas imagens. Né? Porque às vezes eu ficava até 1, 2 horas da manhã estudando o processo, e uma coisa é você ler, outra coisa é você visualizar as fotografias. Aí eu deixava para ver as fotografias durante o dia, porque você vai fazendo outras coisas e as imagens vão se diluindo. Então eu fazia isso, mas tinha assim uma imagem da cabeça que me marcou muito, porque ela queimou a cabeça. Lembro da panela
das vísceras, que me fez nunca mais na vida comer sarapatel. Rosanita, viúva do tenente, morreu vítima de tuberculose em 2010 na cadeia. Nesse meio tempo, Dona Rosanita pega tuberculose na cadeia. Eu me lembro que no dia do julgamento dela, ela tinha feito uma cirurgia pulmonar. Eu não sei nem como foi feita essa cirurgia, mas ela tinha um buraco na omoplata que cabia uma mão assim. Doutora Armênia relatou que se lembra que no dia do julgamento, Dona Rosanita tinha passado por uma cirurgia pulmonar. A doutora Armênia também contou que o processo foi encaminhado para a vara de execuções penais. A promotora relatou que os filhos de Dona Rosanita passaram a sentir muito medo dela após esse ocorrido e que, de certa maneira, Dona Rosanita teve um final triste, pois ela acabou morrendo sozinha. Eu fiquei acompanhando a família por um tempo, porque eles ficaram muito desestabilizados e a gente compreende, né? Porque eles perderam de uma vez o pai e a mãe. E o que eu achei, assim, de certa maneira triste para Dona Rosanita é que ela acabou morrendo sozinha, porque os filhos tinham medo dela. Então, assim, eles sempre iam no meu gabinete, porque eles tinham medo, porque tinha muito zum de que ela podia ser solta, porque estava doente, que não sei o quê, e eles morriam de medo que ela pudesse ser solta. Depois da morte dela, eles desapareceram, não me procuraram mais. A promotora disse que não restaram nenhuma dúvida em relação à autoria do crime. Dona Rosanita foi a autora. Para esse episódio, agradecemos a produção Gabriele Marqueton e Giovanna Esther. E a edição realizada por Maria Vitória e Natália Paim. Com a orientação do professor Leonardo Bião.